Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de todos, é um prazer estar aqui. Estamos aqui, meu nome é Rafael Nader, sou parte de Business Development e por aí vai, né? E a gente está aqui como convidado aqui com o Rafa, todo mundo chama ele de Rafinha, geral do segmento de Small Business da Rock Content, que é uma empresa referência em marketing de conteúdo digital, para quem não conhece, né? Um super especialista aí em marketing digital e vendas online, né? Então, a gente trouxe aqui o Rafinha para bater esse papo, a ideia é mesmo seguir aqui numa conversa, a gente não tem nada, nenhuma apresentação muito formal aqui, mas o grande tópico aqui do momento é olhar como as empresas que ainda não estão muito fortes no digital, ou mesmo aquelas que estão, devem responder a esse momento, né? Como devem se comportar, acelerar aí todo esse processo no momento aqui que a gente está vivendo. O Rafa, super especialista, que vai dar um contexto geral para a gente sobre isso, dar uma aprofundada, depois também algumas ferramentas, eu vou compartilhar um pouco também do que a gente está vivendo e fazendo lá na OLX, e é isso. Bora, Rafa, conta para a gente aí então um pouco, como é que vocês estão vivendo aí lá na Rock Content, o que tem acontecido lá aí nesse momento? Beleza. Bom, antes de mais nada, Rafa, obrigado pela introdução, tá bom? Queria agradecer a você, a toda a equipe do LX aí pelo convite. Para o nosso público que está nos escutando, só passando um pouquinho, né? Alguns de vocês já devem conhecer a Rock Content do mercado, quem já faz um trabalho mais forte de marketing digital, outros não. Então, só passando um briefing antes de mais nada, pessoal. A Rock Content é a maior especialista hoje em marketing de conteúdo no Brasil. O marketing de conteúdo, ele é um braço do marketing digital, que é você produzir conteúdo online para chegar na sua audiência. Então, isso envolve webinar, blog post, produção de material rico. E aí, quem está nesse mercado sabe que a gente faz isso aí para milhares de clientes. Eu sou responsável pelo time aí que lida com as pequenas empresas. Hoje a gente tem milhares de pequenas empresas no Brasil que estão querendo se digitalizar, e agora esse assunto está muito em voga, muitas empresas querendo. Como é que eu posso aparecer, sendo que agora está mais difícil aparecer no meio offline? Então, ir para o meio online está cada vez mais importante, e esse papo ele se tornou muito importante. E começando sobre isso, Rafa, respondendo, então, a sua pergunta que você me fez, que é o que a gente está fazendo aqui na Rock Content para lidar com essa pandemia e como que isso afeta o nosso negócio? Foi essa a sua pergunta? Exatamente. Legal. Bom, respondendo essas perguntas específicas, o que é a Rock Content? Como que é a nossa empresa? Hoje nós somos uma empresa de 550 pessoas, temos cinco escritórios espalhados, tanto pelo Brasil, Estados Unidos, Canadá, então são Juiz de Fora, Belo Horizonte, São Paulo, temos no Canadá, nos Estados Unidos, então são 5 escritórios. Então você imagina 550 pessoas espalhadas pelo mundo. Obviamente, mesmo sendo uma empresa no meio digital, Naber, a gente também teve que fazer uma transformação ainda mais radical do que era antes. E a nossa transformação começou primeiro, pensando internamente. Porque antes da gente pensar em ajudar os nossos clientes, a gente tem que se ajudar. É igual quando o pessoal passa aquelas instruções, você está no avião, e aí o avião vai cair, e você tem que fazer o quê? Primeiro você tem que colocar a máscara em você. E colocando a máscara na gente para lidar com essa situação, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente decretou um home office obrigatório há 3 semanas atrás, e isso foi até antes um pouquinho da pandemia ter chegado aqui no nosso principal escritório, que fica em Belo Horizonte. A gente criou um guia de trabalho de home office, e a gente, o mais importante, que é o que a gente está fazendo, é buscando se comunicar em excesso. Então, todos os dias, os líderes têm reuniões com seus liderados, tanto no início do dia, quanto no final do dia. E a gente tem metas diárias. Agora que a gente não pode ir nesse escritório, se ver mais, isso não pode dizer que a gente se encontra menos e comunica menos. Muito pelo contrário. Como é uma realidade nova, a gente está buscando se comunicar em excesso. Vamos pecar pelo excesso do que não se comunicar tanto. E aí, pensando já, não internamente, mas pensando mais, o que a gente também pode fazer pelos nossos clientes? Eu acho que a primeira parte aproveitando que a gente tem esse conhecimento online, a gente tem esse conhecimento de como chegar numa audiência online, a gente está produzindo muito conteúdo relevante sobre isso, mas ao final eu posso passar para a audiência.
a gente tem um segmento da nossa empresa que chama Rock.org. É o nosso braço não governamental, sem fins lucrativos. Ele separou todos os nossos cursos de branding, gestão de mídias sociais, de marketing digital. Nós disponibilizamos esses cursos, né, que são os cursos mais acessados aí de marketing digital no Brasil, para qualquer pessoa, que eles são pagos, eles estão de graça, e também liberamos algumas ferramentas de graça para ajudar o nosso público e muito conteúdo como esse aqui que nós estamos fazendo hoje, Nader. Aproveitando, até acho que é legal você compartilhar um pouquinho de como é que está sendo essa experiência aí no LX. A LX é uma empresa muito grande, São Paulo foi afetado bastante sobre isso. Me conta um pouquinho como é que está sendo aí, Nader. Muito bom, Rafinha. A gente está na mesma pegada, assim, de certa forma também somos uma empresa digital, né? A gente, de certa forma, por ter 2 escritórios, um no Rio e em São Paulo, já estava um pouco acostumado aí ao trabalho à distância, né? Fazia bastante videoconferências e tal, mas todo mundo ainda assim, fisicamente, metade da empresa pelo menos estava sempre junta, né? Eu acho que a principal coisa que a gente está fazendo é aprendendo, sabe? A gente está numa mentalidade de reframing, assim, sabe? Reenquadrando a realidade todo dia, né? Vivendo cada dia e se adaptando. Mas, inicialmente, a gente também já decretou o home office há 2 semanas, intensificando muito comunicação, como você falou. A gente tem se surpreendido com o resultado positivo, não só da intensidade da comunicação, o tempo todo, sai de uma reunião, entra na outra. Eu mesmo, o meu time, somos lá em 30 pessoas, a gente está muito mais próximo hoje, se falando muito mais, e tal, pelo menos com quem está mais direto comigo, é 2, 3 vezes por dia, e isso acho que tem acontecido em todas as áreas lá dentro, né? Até a nossa área de atendimento telefônico, também todo mundo trabalhando de casa, performando super bem. Então, o cenário ele tem sido de muito aprendizado e surpreendente, é óbvio, né? Todo mundo lidando com uma situação muito diferente no dia a dia, né? Estando junto com a família, filhos, cachorro, mudando totalmente o contexto, tendo que se adaptar a isso. Então, uma coisa que a gente tem exercido muito é a empatia, né? Realmente se colocar sempre no lugar do outro. Isso não serve só para o nosso público interno, mas para o externo também. Então, acho que os discursos e os conteúdos, eles mudaram, né? A gente sempre se coloca já numa que está todo mundo no mesmo barco, né? Eu acho que é um sentimento de coletividade aí muito bom e isso tem imperado lá. A gente tem celebrado também muito online, o que tem sido divertido, assim, várias áreas fazendo happy hours online. A gente fez o último compartilhamento, que é um momento que a gente tem já existia antes, todo mês o nosso CEO, o Anders, ele compartilha os resultados com a empresa inteira. A gente fez isso na sequência, um colega nosso, Murilo, que foi do The Voice Brasil, ele fez tocou para todo mundo, a gente ficou ali fazendo happy hour junto, ele tocando música. Então, a gente tem aprendido a se adaptar e tem sido uma experiência muito interessante, né? Tem algumas ações mais do ponto de vista institucional que eu comento mais para frente daí com você, porque tem a ver também com esse nosso conteúdo digital e tal, mas tem sido uma experiência bem diferente, acho que bem adaptativa, assim, né? A gente começar a entender, sem compromisso muito com decisões tomadas, a cada dia se adaptando e tomando. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco, Rafinha, nesse contexto geral sobre canais digitais, né? A gente tem muitos clientes nossos que estão aqui, 186 pessoas já, e muitos já estão naturalmente, né, inseridos no contexto, mas com muita dúvida sobre o que fazer nesse momento, como se aprofundar ainda mais e aprofundar seus próprios conhecimentos aí sobre canais digitais, né, de vendas. Então, eu queria ouvir um pouco todo o teu conhecimento aí, compartilha conosco. Legal. Bom, Nader, todo dia a gente recebe milhares, hoje, como a gente tem o maior blog de marketing digital do país, a gente tem os maiores canais que falam sobre esse meio digital, a gente recebe muitas pessoas interessadas em como fazer essa transformação. E eu vou te contar um pouquinho, assim, como que essas pessoas normalmente chegam até a gente e o que normalmente nós passamos de recomendação até elas, que são caminhos que fazem elas evitar alguns tipos de erros que são comuns. E começando assim, no meio digital, existem muitas formas de você chegar no seu cliente. Existem vários canais. Existe o canal, como que você pode chegar na sua audiência pelo meio online? Você pode ter o seu site, você pode ter o seu blog, você pode ter redes sociais que você comunica com o seu cliente, você pode estar no marketplace, você pode estar numa plataforma de anúncios. São milhares de meios. E as pessoas, às vezes, elas ficam perdidas nisso.
Eu imagino que o público da OLX ele seja um público um pouco mais maduro, porque eles já usam a OLX, sabem que funciona e sabem que esse é um canal que traz clientes. Tem gente que chega para conversar com a gente e não sabe nem isso. Mas qual que é o ponto importante, mesmo para esse público de vocês que já conhecem alguns, né? Já conhecem, já usam, já geram uma boa receita com isso, para aqueles que podem, e esses ainda podem ir melhor, e aqueles que nem estão usando ainda o OLX a todo o seu potencial. Primeiro ponto, Nader, que eu diria não é já sair, olha, beleza, a minha empresa, eu tinha lá o OLX, vamos pegar aqui uma pessoa que utilizava o OLX como exemplo, ok? Vamos supor que ele via o OLX lá como um canal, às vezes, secundário, não via como primário. Agora ele tem que olhar para o OLX e falar, tem que usar isso aqui ao máximo. Mas o mais importante ele já começar a colocar a mão na massa? Não. Aí é que tá, né? O que eu vejo de maior erro que as pessoas, quando elas vão fazer essa migração forçada, é querer fazer um monte de ação ao mesmo tempo. Ah, quero fazer isso, quero montar um monte de rede social, vou montar rede social em 300 redes sociais diferentes, vou sair postando conteúdo o dia inteiro. Isso não funciona. O que eu estou querendo dizer com isso, Nada? É planejamento. Planejamento tem que ser rápido. Eu não estou falando para você ficar uma semana planejando. Eu estou falando aqui, ó, pelo menos dedica um dia para o seu primeiro planejamento. E aí, ao falar disso, Nader, a primeira coisa que eu acho que é relevante planejar é quem que é o meu público? Quem que é o meu público? Descrever ele. Normalmente, quando a gente vai desenhar o público nesse meio online, a forma como a gente utiliza, Nader, para iniciar esse planejamento é definir o quê? É definir a persona. E o que é uma persona quando a gente está falando nesse meio online? É um personagem fictício que representa o seu cliente ideal. Então, vamos supor que você tem uma concessionária de carro, você utiliza a OLX para vender seus carros da sua concessionária e você pretende criar uma persona para o seu público. Então, nós vamos criar uma persona para o cliente da concessionária. Exemplo, o Henrique, ele tem 32 anos, ele está interessado em comprar um carro, ele é casado, ele acabou de casar, ele trabalha relativamente longe da família, quer ir para o trabalho todos os dias. Você tem que criar quem que é esse cara? Como é que é esse comprador meu? Por que isso é importante, Nader? Porque depois que a gente pensa, depois que a gente entende para quem que a gente vende, nós vamos mapear a jornada de compra. E o que é mapear a jornada de compra? É entender o Henrique, ele que está procurando uma concessionária. Antigamente ele olhava na internet, ia na concessionária e fazia um test drive. Nesse momento, isso vai cair. Mas, de qualquer forma, para ele tomar a decisão de comprar o carro, ele ainda vai ter que responder as mesmas dúvidas que ele respondia de forma física. Só que essas dúvidas agora que ele conseguir responder de forma física, ele vai responder de forma online. Quais são essas dúvidas? E a partir disso, você vai conseguindo construir. Beleza, eu não consigo responder essa dúvida, por exemplo, com o test drive ele dirigindo agora o carro. Mas, e se eu fizer um vídeo desse carro mostrando como é que ele é? Se eu fizer um vídeo, gravar esse vídeo e fazer uma live dirigindo esse carro, será que eu respondo essa dúvida que ele tinha? Então, assim, primeira coisa que eu falo é não sai executando, planeja. Quais canais você conhece? Qual que é o seu público? Qual que é a jornada de compra? Quais KPIs você vai medir, né? Enfim, é muito importante entender os indicadores que vão traçar também o seu planejamento, né? Eu acho que eu comentei com você no outro dia, a gente tem no público de imobiliárias, né, a gente fez um teste com algumas imobiliárias e colocou o tal do call tracking, né? Um parceiro nosso, grande parceiro é o Fone Tracking, então a gente pluga nos leads que a gente gera na OLX um rastreamento que vai desde rastrear quantitativamente, saber quantas ligações foram atendidas, quantas não foram, até o horário das ligações, etc., até qualitativamente também. Quantas ligações foram relevantes e quantas não foram, né? Pelas palavras que são faladas ali. O cara falou assim, quero comprar, essa ligação foi relevante. O tempo de duração da ligação torna ela mais relevante ou não. E o resultado é surpreendente. Então, assim, a imobiliária, ela estava ali, ela está no canal digital, ela pôs toda a força, todo o investimento, e no decorrer da jornada, ela não conseguiu atender. Surpreendente de forma negativa. Tá? A gente teve lá 30% das ligações não foram atendidas, muitas delas porque o usuário liga em horário que a imobiliária não está funcionando. Eu tenho uma oportunidade, por exemplo, né? Até nesse momento agora que tudo mudou, talvez essa questão também da hora de atendimento ela possa
ser adaptadas. A gente está meio vida pessoal e meio profissional o tempo todo, mas esse usuário ele espera realmente uma resposta um pouco mais, sempre mais dinâmica. Um outro dado interessante é que 45% das pessoas que tentaram ligar a primeira vez não tiveram resposta, não ligam de novo. 55 ligam, mas 45 você perde já. Então, saber os KPIs e os indicadores que você vai medir e como você vai acompanhar, como você falou, planejamento, né, é muito importante realmente. Sim. Estacionando um ponto nisso aí que você falou que é muito chave. Quando a gente está fazendo uma transformação digital, Nader, e aqui, por exemplo, a gente tem hoje 40 pessoas, 50 vendedores que são todos inside sales. O que isso significa? Não são vendedores que vão visitar os clientes. Então, a gente já está acostumado a fazer isso. E quando a gente trabalha com um time de inside sales, o mais importante é isso que você falou, é KPI, é medir isso. Porque eu vou te dar um exemplo. Se você... Quando um lead chega por telefone, a maior chance de você conseguir fazer uma conversão, existem estudos, diversos estudos feitos sobre isso, você tem que responder em até 10 minutos. Se você não entra dentro desses 10 minutos, aquele lead ele vai esfriando, porque ele quer comprar, ele tem aquela demanda, e se ele não conseguiu em você, ele já vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. E essa é a chance que você tem, esse é um dos maiores ensinamentos que a gente precisa ter fazendo essa transformação digital. Por exemplo, um vendedor aqui na Rock Content, que se ele não liga dentro de 1 hora, a lead que ele ganha passa para outro vendedor. E a gente tem combinados com o nosso time de marketing que, se a gente não cumprir, o marketing vai, chama a nossa atenção e fala, pô, time de vendas, vocês não estão fazendo o trabalho legal de vocês. Nós estamos gerando aqui várias oportunidades, vários contatos interessados, mas vocês demoram para ligar. Mas vocês não estão... Aí atende muita gente no horário que vocês não podem. A gente precisa adaptar essa nova realidade. O modo de 8 a 6 que era no passado não vai funcionar. Não vai. Nós temos que estar mais ligados e o tempo inteiro. Sim, com certeza, né? Eu acho que até tem muita tecnologia que pode apoiar nisso, pelo menos uma primeira resposta, né? Ontem fizemos um webinar com grandes incorporadores aí, e a MRV, por exemplo, estava nesse webinar, a maior incorporadora da América Latina, né? E eles comentaram que faz o primeiro atendimento 100% hoje por bot. Então, o primeiro contato ele já é respondido por um bot, né? Bot, acho que a maioria aqui já conhece, né? Basicamente é um robô que entende e responde de acordo com algumas perguntas mais básicas, porque, de fato, as primeiras perguntas, elas costumam ser, a gente topo de funil um pouco mais básicas, né? Localização. Eles conseguem fazer 100% desse atendimento. Então, acho que é muito importante essa questão de timing mesmo. Legal. E essa comentou de bot, eu acho muito legal. Antes mesmo de chegar essa pandemia, a gente já estava pensando nisso. A gente está, nesse momento, adotando um bot para também lidar, por conta da importância dessas respostas rápidas que os usuários precisam. Quando a gente trabalha com um volume grande na internet, o volume é grande, é muita gente. E você precisa responder. Velocidade é uma das coisas mais chaves que a gente pode aprender sobre isso. Rafael, eu queria aprofundar um pouco mais assim, no processo de adoção mesmo assim, da estratégia. Você falou um pouco do planejamento, que é muito importante, né? Mas para a gente tentar trazer um pouco mais de informação. Que dica que você dá sobre assim, qual o melhor canal para cada negócio, como é que ele tem que enxergar isso e mais do que isso, né? O que as empresas e os vendedores, de maneira geral, precisam fazer para concretizar o plano, né? Para pôr isso em prática. O que você teria de dica para a gente nesse sentido? Legal. Aí você me perguntou quais são os melhores canais para cada empresa e quais dicas eu daria. Eu vou até compartilhar a tela, Nader, e vou compartilhar uma apresentação que eu faço com os nossos próprios clientes para te explicar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Uhum. Vou dar um segundinho aqui que eu acho que vai ajudar o público com uma imagem a entender melhor. Pessoal, quando estiver vendo aí, Nader, me avisa, me dá um toque aqui, por favor. Tá aparecendo aqui. Beleza, tá me vendo, né? Ótimo. Então, olha só, isso daqui é o que eu falei um pouquinho lá atrás sobre a criação do planejamento. Esse aqui é o planejamento mínimo que uma pessoa que está indo para o digital vai ter que fazer, que envolve
definição dos objetivos, dos KPIs, que é esse ponto que você bateu nessa tecla, e eles de preferência serem smart, isso é, mensuráveis, que eles sejam alcançáveis, que eles sejam baseados no tempo, definição da persona, e aqui mapear a jornada de compra. Aí você falou, quais canais vão ser mais importantes para a minha persona? E aí, para o meu negócio, não tem um canal que ele é universalmente melhor para todos os públicos. Tem gente que vai conseguir ter uma penetração melhor em redes sociais em algum mercado, e no outro mercado vai ter blog, outro mercado vai ser um anúncio. Enfim, o que é real? Todo mundo, a gente tem que entender e mapeando. Olha, a pessoa, quando ela está nessa fase de descoberta aqui, quando alguém quer comprar um imóvel, na hora que ela está pesquisando, sair da casa dela para casar, para morar com a esposa dela, onde que ela vai para ela entender qual que é o melhor canal para ela procurar esse tipo de informação? Porque o processo decisório, ele é uma jornada, ele é um processo. Na hora que ela está descobrindo esse processo, eu devo alugar ou eu devo comprar? Onde que ela busca essa informação? Envolve blog, envolve vídeo no YouTube. Ou seja, se você não tem esses canais para dar o suporte, por mais que você tenha anúncios por mais que você tenha anúncios aqui, ó, porque a pessoa, na hora que ela for comprar um imóvel, ela está aqui, ó, ela está na avaliação de decisão de compra. Aí ela está olhando aí um anúncio que vocês têm no LX, comparando o preço, vendo o imóvel 1 contra o imóvel 2. Só que antes disso, lá atrás, ela pesquisou se ela usa o FGTS dela para comprar o imóvel ou não, se ela mora num apartamento de 2 quartos ou 3 quartos. E aí, Nader, o que eu acho mais importante que tem que ficar de recado para as pessoas você ter anúncio é fundamental. Na LX, você fazer uns anúncios legais com as chamadas chamativas, isso é fundamental. Só que é legal também você ter outros conteúdos para você ajudar a trazer mais pessoas aqui no topo do funil para o fundo do funil. E aí, um canal ajuda o outro. Porque, por exemplo, Nader, vamos supor que você é visto como uma referência aí, que você tem só um blog. Uma pessoa que tem só um blog ou que tem só um canal que fala sobre melhores formas de comprar um imóvel, de comprar um carro, por mais que ele tenha uma audiência, se ele não anunciar esse carro, por exemplo, numa plataforma de anúncio, ele não vai vender nada. E aí, adianta de alguma coisa? Não. Sim. Agora, uma pessoa que só anuncia também, mas ele não pega as milhares de pessoas que estão aqui no topo de funil produzindo conteúdo relevante, ele só pega as pessoas que não estão no topo de funil. E aí os seus concorrentes, eles já estão conversando com aquela lead muito antes de você, e já estão criando autoridade. Então o recado que eu passo é menos focar em qual que é o canal certo, porque não tem canais certos para cada parte do funil, e aí no fundo de funil, acho que a OLX no fundo e meio, né, na hora que a pessoa está estudando, considerando soluções, é extremamente relevante, ele vai ser assim, completamente muito, muito útil para comparar, para ver qual que é o melhor, para encontrar legal o seu produto, mas você utilizar as forças de cada canal para se ajudar. Eu acho que esse é o recado que as pessoas têm que ficar na mente. E aquela questão, né, ter um mindset digital depois que você já recebeu o lead também, né? Continuar essa jornada de uma maneira o mais digitalizada possível para atendê-lo, né? Sobre o OLX, puxando um pouco a sardinha aqui para a gente, tem um ponto que é bem relevante, que a gente comenta muito, que é a nossa experiência horizontal, né? Então, como a gente tem 14 categorias, muitos clientes nossos de imobiliárias, eles têm sido super bem-sucedidos quando eles fazem, por exemplo, campanhas de mídia, mesmo publicidade, focadas em outras categorias. Porque ele pega não só o cliente que já está no processo de decisão, como você falou, na ponta aqui do funil para o imóvel, mas ele pega um cliente que está procurando um automóvel, por exemplo, mas que está já no radar dele se mudar para algum imóvel nos próximos 6 meses. E ele vê o anúncio de uma imobiliária lá e consegue migrar de canal. Um percentual relevante dos clientes que acessam o canal de imóveis da OLX vem de outra vertical, né? Vem de outro interesse, estava navegando lá, como você falou, topo do funil, e acaba caindo nesse mesmo processo dentro ali do nosso canal focado em imobiliário, né? Mas é só um adendo, mas o contexto do que você falou é excelente, faz todo sentido, não só dentro de uma plataforma horizontal como a nossa, mas no mundo digital como um todo, né? Quanto antes você pega esse cara, mais chance você tem de continuar com ele ali
durante a jornada, né? Sim. E se me permite, Nader, uma pergunta que chega muito para a gente, para quem está começando a fazer várias vendas online, quer ser uma pessoa assim, que quer dominar o meio online, quer dominar o meio digital, vem sempre essa pergunta. Legal, tem vários meios online, mas eu devo investir em todos eles? Ou eu devo investir ou não? Vale a pena ou não investir em vários deles? Eu dei um motivo para você utilizar as forças de um do outro. Só que eu queria reforçar assim, alguns cuidados, tá bom? Porque o que acontece? Especialmente empresas que estão começando, que ainda estão fazendo aqueles primeiros aportes financeiros, porque quando a gente está indo para o meio online, querendo ou não, a gente tem um investimento de tempo, de esforço, e, eu preciso aprender sobre esse canal online. E a gente tem um investimento de financeiro. E o cuidado que eu queria que as pessoas que vão começar a fazer isso de uma maneira mais forçada tem que ter você tem que utilizar isso de uma maneira inteligente. Porque se você for querer utilizar você já conhece o LX, legal. Agora, se você quiser, aí você tem que fazer bons anúncios no LX. Se você já quiser sair criando um monte de outros canais online, isso pode ser um perigo para você. Porque aí você deixa de fazer bons anúncios no LX e você faz o quê? Porque você está concentrando em outras atividades, só que nas outras atividades são novas, e aí você não faz um bom trabalho nos anúncios do LX. Aí nos novos, como você está aprendendo, você também não faz um bom trabalho, porque você pulverizou a sua atenção em investir o seu tempo em diversos outros canais que você está aprendendo. E talvez esses canais, eles nem vão funcionar com você. Isso, então, é um risco de tempo, do seu tempo, e é um risco também financeiro. Porque às vezes você vai criar um outro canal, aí você tem que, de alguma forma, colocar algum tipo de dinheiro, fazer alguma arte específica. E esse é um cuidado que você tem que ter, então. Você já domina o LX? Olha, você tem que deixar ali, prioridades. Eu já conheço o LX, vou trabalhar bem meus anúncios no LX, já vendo aqui, já domino aqui, sei que isso daqui funciona. Vou criar um blog para produzir um artigo aqui para ajudar chegar a mais pessoas nos meus anúncios do LX. Legal, mas vai um passo de cada vez, não sai criando um monte de canal online. Eu queria deixar esse cuidado para as pessoas daí, porque às vezes eu vejo pessoas chegando com um monte de coisa criada, e nada organizado, nada conectado, e o resultado é o investimento alto para pouco retorno. Perfeito. É uma questão, às vezes, não só de quantidade, né? A qualidade do processo todo é interessante. Acho que é até um bom gancho eu comentar um pouco também sobre como na OLX, estou vendo até algumas perguntas nesse sentido, como na OLX você faz para ter um destaque maior, né? Para ter a garantia de que o teu anúncio está sendo visualizado e, enfim, bem entendido pelo público, né? A gente tem estudos lá dentro que comprovam, sem dúvida, que anúncios com qualidade maior quantidade de fotos, a qualidade da foto melhor, descrição completa dos itens do anúncio, seja para imóveis, para autos, isso não importa, é importante para os dois, né? Preencher todos os campos de informação que tem ali são questões que são totalmente relevantes para o usuário final, né? Cada vez mais ele é exigente para esse tipo assim, a qualidade da informação, né? Além dos produtos adicionais que você pode adquirir como destaques do próprio anúncio, ou mesmo publicidade, de alguma forma, para os clientes profissionais, eles podem atuar também na plataforma. Eu queria compartilhar aqui, Rafinha, também minha tela, uma das iniciativas que a gente já vinha criando e agora a gente está intensificando muito nesse momento, que é dentro do nosso, chama Negócios Online, como se fosse um blog, nosso seguidor X. Eu vou colocar o endereço e compartilhar um pouco com vocês, só um minuto. Legal. Me confirma aí se está vendo a tela. Comecei a ver agora. Olha que bacana, pessoal. A gente coloca o endereço aí no chat. Deixa eu pôr agora, já que quem quiser. Navegando. Uma ferramenta super interessante que a gente criou e está sendo alimentada diariamente com dicas, justamente já respondendo um monte de perguntas aí que vocês estão fazendo aqui no chat. Pessoal, é super bacana. Olhem, naveguem, consumam aqui esse conteúdo. Então, está vendo a tela aí, né, Rafinha? Estou vendo. Então, por exemplo, eu coloco aqui anúncios. Opa, escrevi errado. Anúncios. A gente tem uma série de matérias. Fala, esse aqui, por exemplo, 6 dicas para melhorar os anúncios de imóveis nos canais digitais e gerar mais leads, né? Então, você clica aqui e vai ter uma série de dicas
falando justamente disso, né? Detalhar melhor o anúncio, inclui o máximo de referências, sempre deixe suas informações de contato, por aí vai. A gente também está com um mailing que você pode se cadastra, que você recebe também informações nossas nesse contexto. Uma série de outros dados aí e conteúdos super interessantes para ajudar vocês aí nesse momento com os anúncios, etc. Uma outra iniciativa que eu ia comentar no começo, mas aproveitando agora, é que também para esse momento, né, um momento de adaptação, e a gente discutiu muito internamente como a gente conseguiria apoiar de maneira mais comunitária todo o nosso público, toda a sociedade no momento tão complicado que a gente está vivendo, vai passar ainda um tempinho nessa situação. A gente criou um projeto que chama Quarentena do Bem. Então, basta você colocar ali hashtag Quarentena do Bem, que você vê todos os anúncios que tem no OLX, começou agora super recente, então compartilhem e participem também, anúncios de produtos que estão para doação, nesse momento que é tão importante aqui, a gente praticar solidariedade, né, com o outro. Então, nós somos uma plataforma gigantesca, com muito acesso, muita gente está pegando e tem muitas pessoas que querem doar, querem apoiar nesse momento, não sabem como, por qual canal, e ali está um canal excelente aí de divulgação, basta pôr a hashtag Quarentena do Bem e você consegue seguir ali, né? Mas a gente pode voltar aqui para o nosso tema, só quis fazer esse disclaimer para não esquecer. Só comentando, Nader, eu achei bem legal você mostrar esses conteúdos que você fez, que vocês estão produzindo aí, que é exatamente isso que eu queria falar. Esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que, além de ajuda as pessoas a fazerem transformação digital e ajuda os seus clientes. E os seus clientes tendo sucesso, eles lendo esses conteúdos, fazendo anúncios melhores, os seus clientes eles vão performar melhor e, consequentemente, a LX vai ter um resultado melhor. Então, isso é muito legal que vocês estão fazendo. E é exatamente combinar, né? E isso aí é um blog. Então, você combinar esse conteúdo que vocês estão criando com os outros canais online que você tem, fazer essa combinação e, especialmente, educar os seus clientes, porque muitos dos nossos clientes, especialmente agora, eles não vão poder comprar de maneira física mais. E eles vão ter que ser educados. Como que eu vou comprar de maneira online? E produzir esse tipo de conteúdo é algo que a sua empresa tem que estar fazendo, que é esse trabalho que você acabou de demonstrar como exemplo. Parabéns, eu achei bem legal. Excelente, a gente também está super orgulhoso aqui com esses projetos, cada vez incrementando mais também, super feliz de poder colaborar de alguma forma, né? Mas, voltando para o contexto dos canais digitais, né, Afina? Então, assim, ter um canal digital de vendas não quer dizer que a venda vai acontecer sozinha, como você comentou, né? Como preparar o time para atender essa demanda, né? Principalmente pensando que a maioria das empresas adota o trabalho remoto como situação, pelo menos, momentânea, né? Entendi. Bom, aí nós já estamos falando, eu acho que o nosso mercado está muito acostumado com a vendas face a face, com a venda olho no olho, e já vem para o Brasil, né, algumas empresas, especialmente do mercado de tecnologia, Nader, elas já vêm trazendo essa experiência em inside sales, né, que são essas vendas dentro de casa, essas vendas aí do seu próprio escritório para o meio online. E esse tipo de venda é uma venda que a gente tem muita experiência. É lógico que esse é um assunto grande, depois eu posso deixar, a gente até tem um curso gratuito para as pessoas, para elas poderem fazer, mas a dica que eu dou é, antes de mais nada, você tem que estabelecer um processo de tudo tem que ser online. Então, você não vai ter essa encontro pessoal com a pessoa. Então, você tem que ter as ferramentas. Quais são as ferramentas? Aí existem várias ferramentas. Existem empresas que utilizam Hangout, utilizam Zoom, utilizam outras ferramentas desse mercado. Você tem que ter uma ferramenta que você consegue aqui, olha, compartilhar um vídeo para você ver o rosto da outra pessoa, para você conseguir se conectar com ela. Porque qual que é o problema do telefone? Quando a gente está no telefone, o telefone é para resolver um assunto muitas vezes mais rápido. E o importante de você ter uma ferramenta de conexão que você consegue compartilhar, igual você compartilhou a sua tela comigo e com toda a nossa audiência, e a gente conseguiu ver o que é o seu conteúdo. Você precisa ter uma ferramenta dessa também, com uma ferramenta de transmissão,
para você compartilhar a sua tela e mostrar o seu produto. Então, isso é importante. Mas isso é ferramenta. E ferramenta, existem várias que você pode comprar. O que é mais importante? É você definir metas diárias. Você não vai estar vendo o seu time todo dia. Então, o mais importante, que é o mais difícil da virada de chave, você não vai olhar para o lado e ver se o seu vendedor está ligando. Então, o ideal é que você tenha uma ferramenta como o CRM, que você consiga acompanhar quantos os vendedores estão ligando, quantas ligações eles fizeram hoje, quantos e-mails eles enviaram hoje. E a partir disso, Nader, a gente coloca metas diárias de ligação, a gente coloca metas diárias de reuniões feitas com os prospects. Por quê? Quando a gente coloca meta diária, as pessoas elas sabem o que elas têm que fazer. E vendedores precisam saber o que tem que fazer. E aí a gente faz reunião. Aí tem que ter rotina de time. Então, vou dar um exemplo de rotina de time que eu faço todos os dias. 9 horas da manhã, a gente tem uma reunião do time onde a gente fala o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer 3 reuniões, eu consegui agendar uma ontem e vou marcar uma nova reunião. Final do dia é uma nova reunião para a gente fazer o quê? O que de fato eu consegui fazer. Então, esse over-communicate, a gente fala assim, olha, vamos comunicar excessivamente. Nossa, precisa a gente fazer reunião de manhã e de tarde? 2 reuniões no mesmo dia? Precisa. Não estou falando de reuniões de 1 hora, estou falando de reuniões de 10 minutinhos. Por que isso é importante? Porque você não vai estar acompanhando ele no seu dia a dia, você não vai estar olhando para o lado e vai estar ele lá. Mas assim você garante que está todo mundo focado. E aqui existem várias ferramentas. Obviamente, qualquer pessoa que pesquisar aí pode entender, mas isso é uma coisa importante. Mas essas rotinas é o chave, é cumprir essas rotinas, definir essas metas diárias, que é o diferencial. Eu não estou conseguindo te ouvir, nada. Não sei se sou eu. Opa, não, era o meu microfone. Tranquilo. Pessoal, tem gente perguntando se a gente está ao vivo. A gente está ao vivo, sim. Tá? A gente vai abrir para perguntas. Estamos já com 41 minutos aqui de live. Eu queria trazer só um pouco dessa realidade toda, dar um pouco da minha visão, opinião que a gente tem vivido para o contexto atual, né? Desse processo de digitalização que a gente está vivendo. Daí acho que a gente pode afunilar já e abrir para perguntas, que tem umas perguntas super interessantes aqui. Sim. Eu até queria te fazer uma pergunta, viu, Nader, sobre vendas online no cenário atual. Sim, manda bala. Hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, eu sei que você, o OLX, é uma das maiores empresas digitais do Brasil, a gente pode afirmar isso sem sombra de dúvidas. Como que você vê que os negócios vão ser afetados? Como que você enxerga que é a forma dessas empresas minimizarem esses impactos? O que você acha disso que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo? Essa é a pergunta do milhão, né, Rafinha? Como eu falei antes, a gente está vivendo algo que é totalmente sem precedentes, né? Outro dia alguém postou, acho que foi um primo meu, ele falou assim, quem hoje está com muita certeza de alguma coisa está errado, né? É um momento natural, um pouco de incerteza sobre como as coisas vão evoluir para os dois lados, tanto pessoas mais pessimistas, pessoas muito otimistas, pode ser que o caminho seja exatamente o do meio, né? Mas eu enxergo que das poucas certezas que a gente consegue ter, uma que ela é bem evidente aí, é esse processo que a gente está vivendo eu vou chamar aqui, vou dar um nome, tá? Mas de digitalização forçada, né? Ele é muito interessante, porque eu enxergo assim, há algum tempo já a gente vem sofrendo o processo de transformação que a gente tinha até então uma visão de que era um processo muito rápido, né? A gente fala que a tecnologia transforma muito rápido, e hoje, quando eu olho para trás, e não muito para trás, para 15, 20 dias atrás, eu olho a tecnologia passando como se fosse um trem passando muito devagar. Então, algumas pessoas entravam nele num vagão, saíam dele antes de sair da estação, faziam um teste aqui em digitalização, vou digitalizar o processo, vou ter um mindset digital agora, vou evoluir para isso. Alguns estavam mais à frente, no vagão da frente do trem, outros estavam atrás, mas um processo que, quando a gente olha da perspectiva que a gente está hoje, ele parece que vem vindo até de maneira lenta, né? A gente tinha muita questão do early adopter, né? Então, as tecnologias novas sempre tem alguém que adota ela primeiro, depois ela se expande, vira mainstream, etc. O que está acontecendo agora é all adopting, né? Assim, é todo mundo adotando tecnologia de 2 semanas para cá, de uma maneira massiva,
isso não estava previsto, ninguém estava imaginando que isso pudesse acontecer. Então, pessoas que nunca tinham feito uma videoconferência, ou tinham feito 2, 3, 5 videoconferências na vida, terminaram talvez essa semana tendo tido a experiência de fazer mais de 100, 50, né? E vão terminar talvez o processo todo também dessa forma. Pessoas que nunca tinham pedido um delivery de alimento, vão terminar esse processo todo fazendo. E quando eu falo pessoas, basicamente 56% da população mundial está em quarentena, né? Então, é uma adoção de tecnologia em massa, e ela é super interessante para nós que estamos querendo entrar e discutir esse cenário digital, porque isso, há 15 dias atrás, ia ser um workshop digital. Hoje ele é algo diferente, ele é algo assim, como é que a gente não só aprende a usar as ferramentas, e elas estão muito mais disponíveis agora, né? Você dá um Google aí, você vê uma série de ferramentas disponíveis em todos os contextos, muitas com gratuidade até, em função do momento, então é a hora de embarcar nessa, mas fazendo a analogia do trem, eu vejo que é um trem que agora acelerou de vez, muito rápido, a gente tem que entrar, na verdade todo mundo foi forçado a entrar nele, e ele vai parar numa outra estação lá que a gente não sabe onde vai ser. A única certeza que a gente tem é que a gente não sai dessa igual a gente entrou. Porque muita gente que está experimentando isso está gostando disso, né? Então, é óbvio que a gente volta a ter a aproximação social com o tempo, não sabemos qual é esse tempo, mas é um tempo curto, médio prazo, mas depois disso muita gente vai ter gostado da experiência, né? A gente vai ter, eventualmente, muito mais pessoas trabalhando em home office, muito mais pessoas comprando imóveis totalmente online, como a gente já viu algumas vendas essa semana, muitas mais pessoas querendo receber um carro por delivery em casa, como tem acontecido em algumas iniciativas. Então, se tem uma hora para entrar nessa, é agora. Agora não é a hora de recuar para quem quer entrar no digital. Agora é a hora de mergulhar de cabeça, né? E de preferência lá para o primeiro vagão do trem. Realmente é uma oportunidade que a gente está tendo de equiparar também aquelas pessoas que já vinham fazendo isso muito bem. Hoje é o momento certo de você fazer igual elas e melhor, né? Entrar em todo esse contexto digital, como a gente vem conversado, mudar mesmo o mindset, e isso tem a ver com o atendimento que você faz pelo WhatsApp. O Dadir, que trabalha com a gente, faz vários treinamentos, palestras para corretores, também sempre comenta, né? O WhatsApp é uma ferramenta importantíssima hoje, já era há 15 dias atrás, agora ela é muito mais, né? Então, trabalhe ele bem, né? Como está a resposta do teu WhatsApp? Você está usando o WhatsApp Business para fazer alguma coisa, quando você recebe um lead, por exemplo, da OLX, como você trabalha ele, como é que está a foto do teu WhatsApp, uma coisa que o Dadir sempre comenta também, uma foto está bem tirada, a primeira coisa que a pessoa olha quando é abordada é a foto que você tem, esse é o detalhe do detalhe, né? Você tem todo o contexto geral, que agora é a hora que a gente entrou, não sai mais dessa, a gente virou um mundo digital, e é uma oportunidade muito boa de aprendermos agora mesmo, acelerar esse processo e entrar junto. Legal. Bom, Rafa, o pessoal aqui que está dando suporte para a gente no webinar, eles pediram para eu te fazer algumas perguntas que as pessoas que estão assistindo a gente fez, eles marcaram. Eu vou estar te fazendo essa pergunta e eu acho que a gente pode responder em conjunto. Como algumas perguntas têm mais a ver com cliente da OLX, produto da OLX, essas aí eu vou passar mais para você, beleza? Tá bom, as que eu puder responder, a gente responde aqui. As que eu não souber ou não puder aqui no momento, por não ter informação, a gente vai pondo no chat e vai incrementando. Manda bala. Tranquilo. Bom, primeira pergunta aqui, deixa eu ler, é do Ricardo. Eu sou assinante OLX com um plano para usar, vender com direito a expor no site 5 veículos, quais as melhores plataformas, sites e redes sociais em que posso compartilhar meus anúncios. Essa aqui, você acha que você responde essa daqui? O que você acha dessa? Deixa eu ver. Bom, a melhor plataforma é o OLX, né? Ele já é assinante do OLX. Eu acho que dentro do OLX é importante explorar justamente esses canais que a gente mostrou agora, os blogs que dão as dicas mesmo para você poder aproveitar melhor o anúncio que está lá. E também existem produtos que podem ajudar a dar os devidos destaques e tal. Né? Se eu entendi a pergunta, eu acho que esse conteúdo todo que a gente compartilhou hoje ele pode apoiar bastante. Sim. Uma dica que eu daria, só para complementar, é a criação de um blog para você produzir conteúdo para esse pessoal. Né? Um blog ele é seu e você vai ajudar a escrever sobre os seus carros, você vai ajudar a escrever sobre os seus produtos, e aí você pode compartilhar os links que você tem vendendo esses produtos da OLX. Eu complementaria com isso, que é mais ou menos o que a OLX está fazendo aí, de produzindo conteúdo para vocês. E aí uma segunda pergunta aqui, Nader, é da Débora. Ela está perguntando assim para a gente:
como elevar a visibilidade na OLX para imobiliárias inscritas na plataforma? Bom, perfeito. Obviamente depende de uma série de contextos, do plano que ela contratou e etc. Mas a gente tem duas questões muito práticas. Uma delas, de novo, né, seguir as dicas para os anúncios terem uma qualidade melhor. Hoje a gente tem já na plataforma funcionando junto o destaque dos anúncios em função da recência dele, mas em função também do conteúdo dele. Então, destaque, anúncios com destaque, com qualidade melhor de conteúdo, de descrição, de fotografia, etc., tendem a ter uma visibilidade maior. Além do que, independente do posicionamento que ele está, com certeza você vai ter uma geração de leads muito maior, conforme a qualidade melhor, porque os clientes se atraem muito mais por anúncios assim. Quando ele fica descendo ali, ele vê uma foto bacana, ele clica, né? Então, é muito importante selecionar fotos que sejam atrativas, colocar uma quantidade de fotos razoável, ter a descrição completa, e isso está também nas dicas. E, além do que, você pode promover destaques no seu anúncio, né? Então, todos os planos têm essa possibilidade de você adquirir, independente do meio que você contratou o seu plano, de você adquirir destaques para eles, e esses destaques, eles forçam o anúncio para ficar lá em cima numa posição de destaque. Se você for uma imobiliária já com uma quantidade legal de anúncios e tal, vale a pena também estudar, fazer campanhas mesmo de mídia dentro da plataforma. A gente tem imobiliárias maiores que fazem e são super bem sucedidas naquela linha de fazer o cruzamento de categorias, né? Ele conseguia absorver um pouco de tráfego de outras categorias para os próprios anúncios dele. Viu, Débora? Espero que eu tenha respondido aqui. Agora eu vou editar as perguntas. Também tem uma questão interessante aqui, uma outra, que é no caso de uma concessionária de veículos, né? Temos diversos modelos de carros que dentro de uma mesma marca podem ter diferentes personas, que é um pouco da persona que você falou. Então, tem carros de todos os tipos, né? Nesse caso, cada modelo tem uma persona, né? naquele teu contexto de buscar a sua persona ideal. Acho que essa é uma pergunta bem interessante. Legal. Tem um nome aí, só para saber quem eu posso responder? Eu não estou encontrando. Eu acessei aqui. Parece que é do Thiago essa pergunta. Thiago, a sua pergunta ela é muito boa. Então, assim, você perguntou, eu tenho na minha concessionária diversos modelos de carro. Devo criar um modelo de carro para cada persona? A resposta que eu te daria é não. Não crie uma persona para cada modelo de carro. Por quê? Porque senão você vai criar milhares de personas e esse não é o propósito. O propósito é você ter de uma a 3 personas, sendo que eu recomendo que você comece com uma primeira persona que ele englobe a principal dor ao comprar um carro. Vamos supor aqui que você tem uma concessionária, vou dar um exemplo, que ela vende carros populares. A dor que uma pessoa quer resolver ao comprar um carro popular, possivelmente o objetivo dela é conseguir se locomover com mais agilidade, é conseguir ir para o trabalho com o carro, e isso torna a vida dela mais fácil, é conseguir dar algumas voltas no final de semana, que é diferente de uma pessoa que está comprando um carro conversível para dar voltinha no final de semana. Ou seja, só que aí quando a gente tem um modelo de carro popular, a gente tem diversos modelos de carros populares. A gente tem Gol, Fiat, nós temos Volkswagen Gol, mas a gente tem Hyundai. Mas qual que é crie uma persona para cada dor diferente. E eu sugiro você focar nas principais dores primeiro. Olha, se eu tenho uma persona que é um cara que compra o carro para trabalhar, esse sim é uma persona, e eu tenho uma pessoa que ele compra o carro para ir para trabalhar, outra pessoa. Agora, não por modelo de carro, mas pelo objetivo, pela dor que eles querem resolver. Um é para ir trabalhar, para se locomover com agilidade no trânsito, e especialmente nesse meio agora, que transporte público vai cair, as pessoas podem pensar em carros, então, um é para ir para trabalhar, às vezes, e o outro é usar como meio de trabalho, alguém que quer ser motorista ou algo do tipo. Nada, eu acho que você está no mudo, não sei se você está falando. Sim. Acho que a gente tem espaço para mais uma aqui, né? Vamos selecionar um monte aqui. Como elevar a visibilidade, a gente já respondeu.
dicas interessantes para colocar na descrição do anúncio, né? Novamente, ali, a gente poderia listar aqui, falar meia hora sobre dicas interessantes. Naquele conteúdo do blog, tem várias matérias sobre isso, bem focadas mesmo na visibilidade do anúncio. Como vou mostrar no veículo ou mesmo comprar se temos que evitar o contato social? Eu não estou achando aqui o nome das pessoas. Rafinha, se você conseguir me ajudar aqui. Ah, é o Marco, esse é o Marco. Marco, boa. Posso responder essa? Quer responder Pode, essa? pode. Eu acho que essa é uma pergunta para um momento super pertinente. Acho que tem muito do que você comentou antes, né? A gente tem visto clientes com soluções super criativas. Você comentou, por exemplo, de filmar o próprio carro para tentar tornar um pouco mais tangível a experiência, né? Eu acho que, além disso, de maneira geral, no segmento de veículos, é óbvio, não existe uma padronização, não é uma commodity, mas os carros, eles têm marca, têm modelo, têm ano, então você provavelmente tem muito conteúdo sobre aquela marca, modelo e ano na internet. Eu acho que se munir desses conteúdos pode ser uma ferramenta interessante nesse momento em que você precisa tangibilizar um pouco mais a experiência à distância, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Nada como ele fazer, de fato, um test drive, mas eu acho que a evolução, até ele se adaptar muito àquilo, e eventualmente com a gente saindo um pouco desse contexto de quarentena total, e a gente vai sair, né? Em algum momento, com certeza, você já ter alimentado muito esse lead, ter mostrado vídeos para ele, ter feito tudo que desse para fazer à distância, eu acho que é o grande caminho, pessoal. Agora é a hora de aquecer e alimentar as conversas com os leads, porque a hora que a gente estiver aberto de novo, o processo vai ser todo mundo querer ir já para um fechamento, né? Quanto mais você alimentou e manteve o conteúdo, o cliente próximo, a chama acesa, melhor a gente vai sair mais rápido dessa situação, né? Você tem alguma outra ideia aí, Rafinha, sobre isso? Eu queria complementar, Nader. Quando a gente está vendendo, pessoal, o que é vender? Vender é responder diversas dúvidas na cabeça dos nossos clientes que fazem eles se sentir confiantes para comprar um produto. E aí vamos pegar o caso do veículo, que foi a pergunta do Marco, né? Como é que ele, se eu não vou ter contato social, se ele não vou ver o carro, como é que ele vai? Olha só, imagina uma pessoa que foi até sua concessionária para ver um carro, para entrar num carro. Quais perguntas uma pessoa que está entrando num carro para testar ele quer responder? Vamos lá, algumas perguntas são: dado o meu tamanho, qual que é o espaço do carro? Na hora que eu pisar no acelerador, como é que vai ser a resposta? Esse carro vai responder rápido? Ele vai responder de uma maneira mais lerda? Como é que é o material por dentro? Como que é o design por dentro? Porque por fora você vê fotos. Então, essas são perguntas. Aí eu te pergunto, você, como dono do negócio, vocês têm que pensar agora, ele não vai conseguir, você vai ter menos pessoas indo entrar no carro, provavelmente no concessionário. Só que você consegue responder essas mesmas perguntas de maneira digital. Então, a gente vê hoje diversos vídeos em canais, aí, em todos os canais, blog, às vezes um vídeo que as pessoas elas respondem essa mesma pergunta, elas entram no carro, elas mostram qual que é o espaço que está sobrando da cabeça até o teto, elas mostram elas acelerando no carro e mostrando a resposta disso. Então, lembrem-se, muitas pessoas ainda elas vão comprar a maioria das coisas que elas continuam comprando. E carro, por exemplo, agora, possivelmente, o número de pessoas utilizando o transporte público vai diminuir. Isso não vai acabar a demanda. Só que quem vai sair na frente é quem conseguir fazer pelo meio online, responder as mesmas perguntas que eram respondidas antes. E você que conhece o seu comprador e conhece a jornada de compra dele, vai saber criar qual que é a melhor forma que eu consigo responder as perguntas que eu respondia antes, só que agora de maneira online. Muito bom, Rafinha. Tem uma outra que eu acho que essa vai ser a última, a gente tem mais 2 minutos. Eu definitivamente não encontro o nome das pessoas. Na linha 5 aqui. Eu estou aqui também. Linha 5. Então, pessoal, uma dúvida. Sou imobiliária e gostaria de saber sobre o time de ligação da lead para compra e venda de imóvel. Mesmo assim, o contato até 1 hora é melhor? Pois é uma venda complexa que envolve contato, pessoa na maioria das vezes. Podem me dizer? Quem quer essa pergunta, Rafinha? É do André. Essa pergunta é do André. André, acho que...
Eu acho que essa é uma ótima pergunta. E, assim, tudo que a gente tem visto e sentido é que 1 hora talvez seja muito, né? A gente realmente a gente tem imobiliários trabalhando com metas assim de 5 minutos, 10 minutos, da hora que ele chegou, para ele ter algum tipo de resposta. Isso porque ele está fazendo uma pesquisa. Pense que o teu cliente ele sentou no computador para pesquisar e antes do momento que a gente está vivendo, 70% das pesquisas já iniciavam online de alguma forma, agora são 100% mesmo, né? Ele vai sentar ali, ele vai reservar uma parte do dia dele para fazer isso. Talvez o tempo todo que ele vai fazer isso seja de 1 hora. Então, se ele viu o teu anúncio faltando 10 minutos para o jantar, que ele vai levantar e jantar, e ele gerou aquele lead, e você respondeu só depois de 1 hora, aquele lead ele pode esfriar, alguma outra imobiliária pode já ter respondido sobre o mesmo lead, acontece. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente ainda não tem um contexto da exclusividade, né? Vários imobiliários trabalham o mesmo imóvel também, então é meio que uma corrida para quem responde primeiro. E se você conseguir realmente ter qualquer resposta, que seja uma resposta um pouco mais automatizada, de receber aqui seu lead, estou verificando, vou te passar fotos, por favor, me passe o contato ideal, qualquer coisa do tipo, ele já relaxa e fala, bom, já tem alguém olhando aqui para isso. Né? Então, qualquer tipo de resposta, até no prazo anterior a isso, ela é interessante. Você tem algum ponto, Rafa? Eu tenho um ponto. André foi quem fez a pergunta, já ia te chamar de André, né? Seguinte, André, mais cedo um pouco na conversa hoje, eu falei que a gente tinha um combinado de até 1 hora, tinha um SLA, mas esse até 1 hora é para a gente mover esse contato para outro vendedor. O ideal é que você consiga entrar em contato com essa lead ou na mesma hora, que é o ideal, na mesma hora, ligou, solicitou o contato, já entrou em contato o mais rápido possível, ou no máximo, cara, questão assim de poucos minutos, 5 minutos. Esse é o ideal. 1 hora é assim, 1 hora a gente dá aqui, porque às vezes o cara tá fazendo uma reunião e não consegue atender. Mas a ideia você tem que encurtar o processo da solicitação do contato do lead para até você entrar em contato, e aí pode variar de mercado para mercado, porque alguns mercados eles geram um volume de leads por vendedor muito maior do que outros, só que de qualquer forma, o que tem que ser trabalhado é a resposta na hora. Isso é o que todas as empresas têm que buscar, just in time em vendas. Ele solicitou contato, resposta imediata. Se você vê que 1 hora é longo para o seu mercado, encurta isso daí para 1 minuto, beleza? Essa é a dica que eu daria. Realmente o efeito na ponta ele é muito claro, como eu falei, pessoal. 30% das ligações são atendidas. Olha a oportunidade que você tem aí para trabalhar. Pessoal, chegamos ao final aqui, 1 hora e 2 minutos. Rafinha, foi um prazer bater esse papo com vocês. Muito obrigado a todos aí que deram audiência aqui para a gente. Muitas perguntas interessantes. Infelizmente não dá para responder todos. O conteúdo vai ser disponibilizado depois nos nossos canais, né, para quem não pôde acompanhar tudo também. Espero que tenham gostado. Esse é o primeiro de muitos aqui que a gente vai lançar no OLX com vários conteúdos, convidados diferentes. É isso aí. Rafinha, algum ponto aí para finalizar? Não, nada. Era apenas complementar e obrigado novamente pelo convite, a você, a toda a equipe do OLX, sempre muito parceiros da Rock Content. Fico muito feliz de ter compartilhado um pouquinho de conhecimento. Desejo sucesso a todas as empresas que assistiram a gente. Passar por essa transformação digital não vai ser simples, mas se vocês procurarem conteúdo, tenho certeza que vai ser um caminho muito mais tranquilo daqueles que não procurarem entender sobre isso. Então, quem tiver interesse, conecta comigo lá no LinkedIn, Rafael Faria, que vai ser um prazer continuar esse papo. E contem com a gente, que a gente está aqui para isso, para ajudar todo mundo. E obrigado a você, OLX, viu, Nader? Valeu. Obrigado a você, Rafinha. Obrigado a todos. Grande abraço, boa semana para todos aí. Um abraço. Valeu.